Olá, meu nome é Amanda Marques, eu tenho 30 anos, sou consagrada da comunidade católica Pantocrator e vivi durante 7 anos como missionária integralmente dentro da comunidade, dando a minha vida, ofertando a minha vida, a minha juventude à evangelização. Hoje, ainda como missionária, mas de uma outra forma, não vivo integralmente para a comunidade, mas tenho essa missão de evangelizar, de levar, espalhar a fidelidade ao mundo. Eu trabalho, tenho a minha própria clínica, pois eu sou psicóloga. Me formei psicóloga faz 8 anos, estudo psicologia então desde os meus 17 anos. E é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar com vocês, para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como psicóloga clínica, um pouquinho daquilo que eu venho vivendo, e das atualizações daquilo que nós vivemos dentro da psicologia nos últimos tempos. Eu percebo e consigo descrever que houve uma grande mudança na psicologia desde que eu passei a estudar. Na academia nós temos certas matérias, temos alguns estudos, linhas psicológicas que vão nos apresentando e nos colocando. Porém, percebo um grande movimento dos profissionais nessa área, e não só na área de psicologia, mas na área de humanas aqui no Brasil. Um movimento onde há uma percepção de algumas limitações daquilo que nós aprendemos. E estou aqui então para partilhar um pouquinho dessa minha busca e também da experiência que tenho tido. E é com grande alegria que faço isso, pois acredito que fui encontrada por este santo, por São Tomás de Aquino, que se faz aqui presente nesse congresso de riqueza imensa, com grandes pessoas, grandes nomes aqui palestrando para nós sobre o tomismo, e que riqueza nós podemos beber disso tudo gratuitamente. Então, estou aqui e darei o meu melhor e espero que chegue aí a todos vocês que nos acompanham e que vocês possam beber desta riqueza que não somos nós que estamos aqui, mas que é São Tomás de Aquino. Bom, quero começar já descrevendo aqui a minha trajetória na psicologia. E claro que eu acredito que como muitos companheiros meus que devem estar aí me assistindo, a minha trajetória não foi muito diferente de muitos. Entro na psicologia ali no estudo muito nova e percebo através desses estudos durante muitos anos que me faltava algo, Parecia que aquelas teorias e tudo aquilo que me era apresentado, de alguma maneira, de alguma forma, era limitado para mim. Então, construo um pensamento de acordo com aquilo que havia vivendo, que a psicologia se limitava. Ela poderia dar passos, poderia andar até determinado ponto, mas daquele ponto em diante, então a psicologia não entrava. E foi assim que construí esse pensamento durante um tempo e continuando aí nos estudos, pude perceber que, na verdade, não era uma limitação da psicologia, mas, para mim, era uma limitação das linhas psicológicas em que eu estudava. E, a partir disso, vão aparecendo para nós muitas teorias, muitas linhas, filósofos, teóricos, que trazendo conceitos que vão sim respondendo com toda certeza grandes questionamentos da vida do ser humano, que fazem um sentido sim, porém no fim se encontram ainda vazios. E a minha busca ali não foi diferente. Eu encontrava essa falta de resposta, pois diante da vida humana, diante do nosso trato atual, do nosso trato concreto ali na nossa profissão, há uma grande diferença para as teorias que nós encontramos e aprendemos. Quando você começa, quando você parte para a prática, parecia ali um grande déficit, uma grande dificuldade de se tratar. E eu fui me encontrando, então, nessa grande busca por uma resposta e por uma explicação.
quando, né, me deparo aqui com algo que diferente, né, algo que não se encontra hoje nas academias, no ensino das academias, que é o tomismo, a explicação do tomismo em sua psicologia, em sua antropologia. Então é a explicação, o encontro da minha profissão, da psicologia, com a explicação, com a verdade do tomismo em sua antropologia e tudo aquilo que ele traz para nós como ser humano. E se abre, né, então, uma grande porta dentro de mim, onde encontro uma resposta, onde encontro um motivo, encontro, né, a partir daquele momento, um homem real, né, algo que eu poderia tratar. Não se trata mais de simples teorias, mas para mim foi ser concreto, trazendo em concretude aquilo que eu buscava. Bom, né, quando eu percebo isso, quando eu encontro, né, quando eu conheci aquilo que era desconhecido na academia, que é o tomismo, eu começo a perceber que São Tomás de Aquino, ele foi um grande psicólogo antes de todos os tempos, antes mesmo de haver psicólogos, de haver esse conceito, né, lá no século XIII, São Tomás foi o grande psicólogo. E eu me encontro com esta teoria, com a psicologia tomista, através do professor Sidney Silveira, que também palestrará aqui, né, para nós nesse congresso, e ele vai trazer, né, através dos conhecimentos de Martín Echevarría, que é um grande psicólogo da Espanha, que tem traduzido para nós psicólogos, na nossa prática clínica e no trato com os nossos pacientes, clientes, enfim, a verdade, né, sobre o homem e essa psicologia tomista em seus tratamentos, em suas técnicas e em sua prática. E o Sidney tem um curso muito bom sobre psicologia tomista, que fiz, né, fui a primeira turma, fiz no Rio de Janeiro e hoje ele já está aí online para quem quiser participar. Eu acredito que ele irá falar na palestra dele um pouco mais sobre isso. E foi dessa maneira que eu me encontrei com o tomismo. O tomismo que esse congresso nos apresentará a este grande santo. Mas antes de santo, eu acredito que ele nos apresenta a um homem, né, e a um filósofo, que é São Tomás de Aquino. E isso, para minha profissão, foi muito mais importante. Então, São Tomás, ele é um psicólogo antes de todos os tempos para nós. E, através da psicologia tomista, nós podemos perceber, né, que não existe psicologia sem, né, os fundamentos da psicologia tomista. Nós não podemos conceber uma psicologia fora do tomismo. Não tem como a gente pensar numa psicologia contemporânea sem a base, a estrutura da psicologia tomista. E por que eu posso afirmar isso? Porque, né, eu afirmo isso para você, eu digo que ser real, não só até o final dessa palestra, quero trazer em concreto aquilo que é real, não só pela minha fala, mas pela minha pequena, né, experiência. Eu tenho apenas 8 anos de formada, mas pela experiência no trato com o outro. E isso é muito, muito mais importante, né? E eu afirmo isso porque não há na psicologia, né, e nenhuma outra teoria. E você, né, que estuda, ou você que é um leigo, né, pode perguntar a outro profissional que busca nas outras linhas, né, a descrição do homem como um todo, como ser inteiro, né? Nós encontramos, né, como uma pessoa inteira. Nós encontramos, sim, a descrição de muitas coisas, né? Dimensões do homem. Então, as linhas contemporâneas e aquilo que nós estudamos fora da psicologia tomista, há técnicas, dimensões do homem, uma face do ser humano.
Porém, não há nada que descreva o homem como um todo, como um ser inteiro, como nós encontramos no tomismo. E com certeza você já percebeu ou vai perceber através desse congresso o quão é inteiro e completo a descrição e a tradução que São Tomás faz para nós através da sua antropologia e do conhecimento profundo que ele tem do homem e da sua estrutura, da sua psique, certo? Então, a psicologia tomista, por esta razão, a psicologia tomista, ela tem uma base realista. Nós não trabalhamos, dentro da psicologia tomista com nada daquilo que não é real no homem, que não traz o homem para o concreto, que não traz o homem para a verdade dele, o seu real. E nós trazemos essa questão da realidade, a psicologia tomista tem essa base, porque nós não conseguimos, quando tocamos as dores, as angústias, os medos, e os anseios do homem, nós não conseguimos, não conseguimos traduzir, nós não conseguimos responder a essas angústias, tratar de uma pessoa, tratar de uma alma, se for fora da realidade. Nós não conseguimos tratar daquele ser, daquela psique, se nós não tivermos essa teoria que permeia ali a realidade humana, que passe pela realidade humana, que permaneça, que traga o homem para essa realidade humana. Nada aquilo que não corresponda verdadeiramente a estes anseios. Por isso, a base tomista da psicologia hoje, no tratamento do outro, ela é muito importante, E nós vemos que outras abordagens, aqui não é meu foco dizer de outras abordagens, mas daria, uma outra palestra se fôssemos passar por cada abordagem ali. Martin Echevarria, que é o psicólogo e filósofo estudioso de São Tomás de Aquino, da Espanha, ele tem um livro, que vai dizer sobre cada teoria contemporânea hoje e qual é a deficiência de cada uma dessas teorias e onde o tomismo vem responder para nós, e isso é muito importante. E lá, resumidamente aqui, para vocês, trago o que ele nos acrescenta naquele livro, maravilhosamente bem. Que as teorias contemporâneas temos hoje duas vertentes mais fortes, que seria a vertente do otimismo, onde eu encontro ali, o homem como centro do universo, como sendo o senhor de si mesmo, e a principal busca é a felicidade humana. Então, a gente traz aquele falso otimismo, viva o aqui, o agora, seja feliz, faça boas escolhas e será feliz. Onde há uma venda falsa de uma felicidade passageira, de uma felicidade momentânea. Isso é uma vertente. No outro extremo, das vertentes psicológicas que nós encontramos, há ali então o pessimismo, que é o homem como vítima de toda a sua vida, dos seus traumas, das suas dores, do seu sofrimento, o homem como incapaz de sair dessas situações e se vê ali como um resultado da equação de suas dores. Então ele não consegue, diante daquilo tudo, mudar a sua história. Ele estaria para sempre preso nesta angústia que está dentro de si. É outro extremo da psicologia que nós vemos, muito forte nas correntes hoje contemporâneas. E é claro, que nós precisamos entender aqui que há uma desconstrução da modernidade, e vocês aí irão escutar nesse congresso de tomismo muitas vezes sobre esta verdade, o que São Tomás de Aquino quer resgatar. E ele, mesmo lá no século XIII, já resgata para nós, já tem essa visão de homem, e hoje é muito mais importante esse resgate e essa visão do ser humano, pois há uma desconstrução do ser humano pela sociedade. A modernidade, ela vai nos desconstruindo, nos
descaracterizando daquilo que nós somos verdadeiramente. Há uma dificuldade em nosso tempo, uma dificuldade de ver as coisas fundamentais da nossa vida. Nós estamos extremamente preocupados e ali, presos em uma tentativa, em uma busca por felicidade, mas esquecemos de nos fazer perguntas muito simples, perguntas básicas da nossa vida. Quem eu sou? Para onde vou? Por que estou aqui? Essas perguntas que não deixamos de fazer, mas queremos sentir a felicidade, o prazer, o bem-estar a todo momento. Então, o estado contemporâneo que o homem se encontra, eu gosto de chamar assim, do estado contemporâneo, porque houve realmente uma grande desconstrução do ser humano. E eu percebo isso onde? Dentro da clínica. Há um índice muito grande, muito grande, de procura por tratamentos psicológicos, pois não se encontra mais, vontade de viver, um grande índice, um aumento do índice de suicídio, e cada ano esse índice aumenta mais e mais e mais. A depressão, a ansiedade, as doenças que nós temos visto cada vez mais dentro da sociedade, por pessoas que estão aqui, ao nosso lado, por pessoas que convivem conosco, até mesmo nós perdemos. Você que é um leigo, que não tem, eu estudo na psicologia, mas quantas vezes já perdeu aí, o sentido, perdeu a vontade, não se encontra perdido diante da sua vida. E o que nos fez chegar a este ponto foi essa desconstrução que vivemos. Por isso aqui encontro, na minha profissão, uma necessidade ainda maior de trazer, o tomismo como centro da psicologia, como a base forte que fortalece a psicologia, a busca e o conhecimento pelo ser humano. Então, essa é um grande desafio para nós, que lidamos com muitas correntes contemporâneas que irão trazer outros pensamentos, e pensamentos que nos farão ficar perdidos. Bom, diante disso, por ser tão incompleto essas teorias, por não descrever o homem tão profundamente, eu encontro, e com certeza você percebe nesse raciocínio que há nitidamente uma necessidade de buscar a riqueza da tradição. E São Tomás de Aquino traz isso para nós, a riqueza da tradição. É preciso saber aqui, então, que a psicologia tomista ela tem essa base realista, como eu já havia dito. Nós trabalhamos com a pessoa, certo? E para a psicologia tomista, para o tomismo, não somos vistos como indivíduos, mas nós somos vistos como pessoa inteira. E nós temos uma estrutura, não é um indivíduo em massa. Nós não tratamos, não cuidamos do indivíduo em uma massa, em porcentagens, em maiorias, não. Nós estamos, ou minorias, Nós estamos falando de cada ser humano, cada pessoa com uma estrutura e ali a sua personalidade, certo? Então é muito importante esta base da psicologia tomista para nós, E entender que aqui não há uma busca irreal pela felicidade. Uma vez que lidamos com a realidade, precisamos saber que nesta dimensão em que vivemos, nós não teremos uma completa realização em nós. A felicidade, ela não irá acontecer completamente nesse plano em que nós estamos vivendo. E aqui está essa base realista, Não há uma busca incessante pela felicidade e pelo prazer. Não há uma busca ilusória, da felicidade humana, mas há sim um equilíbrio, uma retomada da noção de felicidade para além do prazer. É uma ordem em suas buscas por bem maiores, na busca daquele indivíduo que se encontra infeliz, angustiado, sem um sentido para viver, uma reordenação
no seu interior, dos seus apetites, das suas emoções. Irei dizer um pouquinho aqui mais sobre as emoções pela vista de São Tomás de Aquino, mas há uma reordenação desta busca, para que ele entenda, que a felicidade, ela não é a nossa finalidade, ela é uma consequência de algo que vivo, enfim, mas ali há uma reordenação por esta busca por bens maiores, bens que não se corrompem, bens que são eternos, que não passam, porque a felicidade, a tristeza, os momentos que vivemos aqui, no aqui e agora, eles são passageiros, mas há uma eternidade. Há algo a mais para se buscar, e a psicologia tomista traz esta visão para nós, essa reordenação da nossa busca e do profundo sentido da felicidade, que vai além do prazer, São Tomás, ele vai trazer para nós essa hierarquia das potências da nossa alma. Vejam, sobretudo a psicologia, ela é o estudo da alma. Psique significa alma. E nós ali, dentro de outras teorias, te desafio a encontrar uma definição de alma que contempla tão perfeitamente como São Tomás contempla, Não encontro hoje ali, até mesmo entre meus colegas psicólogos, uma boa definição sobre a alma, um entendimento sobre a alma. Então, São Tomás, ele traz pra gente essa hierarquia da nossa alma, Como que nós podemos entender o ser humano, ajudar um ser humano, uma alma que sofre, sem entender o que é a alma, quais são as suas potências, qual é a sua hierarquia, como há um funcionamento nesta alma dentro de nós, como sabemos o que adoece, Falamos tanto de saúde ultimamente, saúde mental, é o que mais se tem falado, ultimamente, da saúde mental, mas como vamos entender o que é a saúde mental, que seria, para nós psicólogos, a saúde da psique? Então se traduziria para mim como saúde da alma daquela pessoa em que eu estou atendendo. Como eu consigo traduzir se eu não conheço o que é a saúde? Qual é o estado da alma? O que seria um estado de saúde? Então nós acabamos descendo hoje e explicando como um estado momentâneo de bem-estar. Mas São Tomás vai dizer para nós que esses momentos, esses estados, eles passam. Por isso é preciso buscar a saúde que vai além daquilo que nós estamos vendo, que é a saúde da psique. Por isso, na hierarquia da alma, eu entendo o seu funcionamento e entendo o que eu devo priorizar na minha vida, o que eu devo buscar na minha vida e como encontrar esses bens maiores, A alma ali, para nós, a alma na psicologia tomista, a alma, ela é este princípio intrínseco do movimento do nosso corpo, ou seja, a alma, ela é aquilo que nos dá forma, aquilo que nos dá movimento. A alma é a nossa forma, aquilo que nos dá movimento, que nos dá vida. Então não há como um estudo de uma psicologia sem esta base, sem entendermos esta base, entendermos a alma humana, que na psicologia tomista, São Tomás descreverá tão perfeitamente, tão bem, Nessa hierarquia da alma, quero trazer aqui uma visão da psicologia tomista importantíssima, que precisa toda a psicologia tomista, toda a psicologia que traga um viés tomista, ela precisa ter isso, A inteligência como potência mais elevada da nossa alma. Então, não vou falar muito da estrutura, no geral da nossa alma, mas aquilo que nos diferencia de outras teorias, de outras psicologias contemporâneas, que é principalmente a retomada da inteligência como o centro, a volta da inteligência no centro do homem. Sobretudo, o propósito de qualquer psicologia tomista precisa ser
a retomada da inteligência humana como potência mais elevada da alma. Então, é trazer a inteligência para o centro da nossa personalidade. A inteligência, ela é a potência superior, que ela deve ter o governo para nós de todas as nossas paixões e de todos os nossos apetites sensitivos. A inteligência, né? Sem a inteligência, nós adoecemos na nossa alma. Sem a inteligência, nós perdemos realmente o sentido, vivemos desgovernados pelos nossos desejos, pelos nossos apetites, pelas nossas paixões, que não são ruins, né? Que não são más porque são paixões, de maneira alguma. Elas só precisam de uma ordem tomada de novo pela inteligência. Mas, com toda certeza, as paixões, elas são parte de nós, elas são parte importante para a construção da nossa personalidade também. O que São Tomás vai dizer como paixão, nós hoje conhecemos como as nossas emoções. E é aquilo que nós encontramos na sociedade em mais desequilíbrio hoje em dia, né? Vemos que cada vez mais há um desequilíbrio das emoções. E o que seria isso, né? Na psicologia tomista, nós tratamos como paixões. E como nós conseguimos retomar o equilíbrio dessas emoções, dessas paixões? Através da nossa inteligência, através dessa ordem. E eu percebo assim, né? Eu sempre digo nas minhas palestras, até mesmo nos meus atendimentos, que há em nós um único controle na nossa vida. Eu tenho apenas um controle, né? O homem, ele adoece porque ele busca controlar todas as coisas. E não há controle de nada, né? Como nós vimos, a base realista da psicologia tomista, ela vai me trazer para essa realidade. Eu não posso controlar. Eu não posso controlar, né, fatores externos a mim, a decisão do outro. Eu também não posso controlar grandes catástrofes, o tempo, né? Eu não consigo controlar essas coisas, mas há apenas um grande controle que eu posso ter, que é a minha decisão, a minha própria decisão. E vejam que as teorias e psicologias contemporâneas, ela foi tirando do homem a única coisa que ele poderia controlar, a sua decisão, porque perdemos a capacidade de decisão, perdemos a capacidade de raciocinar e chegar na conclusão, né? E entender ali o que eu preciso, o que eu realmente quero, porque a inteligência se encontra fora do centro do homem. Então eu perco a única coisa que tinha, que era o poder da minha decisão, né? Eu tenho liberdade e eu posso decidir sobre as coisas. Não posso decidir sobre as coisas que são maiores que eu, como aquilo que já é real. O bem e o mal já é bem e mal, né? Mas posso decidir sobre isso. E quando eu vou atendendo na clínica, eu vou percebendo que as pessoas perderam essa capacidade. Elas não têm mais capacidade de olhar para determinada situação diante de si e perceber que isso é bom, isso é ruim e eu posso decidir por aquilo que é bom para mim. Não consigo mais, né? Ela não tem mais esse poder de raciocínio na sua vida. E por isso a psicologia tomista, ela traz de volta, ela devolve ao homem este controle, que é único e exclusivamente o controle de suas decisões. Só, né? Mas basta para nós. Basta para nós porque é assim a nossa estrutura. E nós passamos, quando nós adoecemos, a nossa psique, nós perdemos a capacidade dessas decisões que são fato, elas são suas, né? Até eu sempre falo, né? O simples fato de você não querer decidir sobre algo já é uma decisão sua. Então ninguém vai tirar isso de você, está com você, né? Você só precisa saber fazer bom uso dela, saber fazer bom uso da sua liberdade, para que você seja uma pessoa plena, uma pessoa inteira. Mas quando nós adoecemos, nós perdemos essa capacidade e, consequentemente, nós vamos atrás de o controle de coisas externas a nós, muito maiores que nós não temos o controle, como, por exemplo, da morte, da doença,
como por exemplo, né, do que vai acontecer com você no dia seguinte, da notícia que você vai receber, entende? Então, nós perdemos completamente a noção daquilo que nós podemos ou não controlar e decidir. Você não decide sobre coisas maiores que você, mas sobre a sua vida, né, sobre você diante das coisas você decide, mas a doente você não consegue decidir. Então, a psicologia atomista traz para nós esta verdade, né? O homem, ele toma de volta o controle dessas suas decisões e, consequentemente, da sua vida, né? Da sua liberdade. E isso é uma grande beleza, porque não existe, né? Não existe nenhuma das virtudes, nada, sem a liberdade humana. Sem a liberdade humana, o homem vai perdendo a sua liberdade no tempo contemporâneo que vivemos. Perdemos a liberdade, acha que vive uma liberdade, mas é uma falsa liberdade. Na verdade, está prisioneiro das suas paixões, está prisioneiro dos seus desejos e não consegue ser livre disso. E há uma grande tristeza no homem por causa disso. E como eu disse, né, acima para vocês, essa foi a desconstrução que a sociedade, a modernização fez com nós. E por isso a psicologia atomista retoma na sua tradição, na sua raiz, esta verdade. A inteligência precisa ser o centro, o comando da nossa vida, né? E eu não consigo aqui encontrar outra verdade que traduza e que satisfaça as necessidades humanas que não seja pelo viés tomista. A psicologia precisa então passar por este cunho tomista, pois, né, qualquer psicologia que se diz fora do tomismo, né, qualquer psicologia que não tenha esta base da tradição, ela não irá, né, conseguir trazer o homem para a sua verdade, porque a nossa finalidade, a finalidade de um psicólogo tomista é orientar o ser humano para a verdade. Verdade essa que está tão relativizada para nós nos tempos presentes. Então, nós trazemos de novo, né? Nós voltamos o homem, a sua face para a verdade. E é claro, né, que não há encontro consigo mesmo, né? Se não houver um encontro com a verdade, o bem e o belo, né? Nós não conseguimos encontrar conosco, né? Se nós perguntarmos, né, hoje qual é a maior necessidade, né? Eu tenho lá no meu canal no Instagram, o meu canal, meu perfil no Instagram, e sempre abro as caixinhas de pergunta, converso um pouco ali com as pessoas para entender o que elas querem saber sobre a psicologia. E sempre a pergunta que, né, é em grande alta para mim é: como me conhecer? Como saber quem eu sou, né? Porque o ser humano, quando encontra a dor, aí sim ele volta-se o seu olhar àquilo que é essencial. E aí essa questão, há uma grande confusão na cabeça do homem. Mas como eu me conheço, né? Então, eu sempre digo, né? Há uma grande necessidade, né? Uma grande necessidade de voltar o homem, o olhar do homem para aquilo que é a verdade, o belo, né? E o real, aquilo que é importante para nós, né? O bem, a verdade e o belo. Voltar o olhar, né, do homem para isso. Então, são esses valores que nós perdemos hoje na sociedade. Não sabemos mais o que é o bem, o belo e o verdadeiro. E são esses valores que se perdem na psicologia e que nós encontramos no tomismo. Encontramos esse resgate no profundo sentido da moral do ser humano, né? Nós resgatamos com isso, com esses valores essenciais, a moral do ser humano, com uma clave metafísica, né? Em clave metafísica, é lógico. Porque se nós somos seres morais, se o homem é um ser moral, o ato propriamente humano elevado, né, a sensitiva e a evolutiva também é moral.
Então eu preciso ter um profundo resgate da moralidade. E a psicologia tomista traz para nós esse resgate da moralidade humana, com este viés, né? Essa clave aí metafísica, que é outra coisa que a psicologia moderna não estuda, né? A metafísica. E nós precisamos nos aprofundar, e aqui daria, né, mais uma vez outra palestra apenas sobre a metafísica. Mas é claro, né, que a psicologia tomista, nós, os psicólogos tomistas, qualquer psicólogo que se diz tomista ou que começa a estudar, tem uma grande tentação ali, que pode surgir em nós de achar que o tomismo ele entrega uma psicologia clínica pronta, né? Então parece que eu quero a execução pronta dessa psicologia para aplicar onde eu preciso, pois as psicologias, as teorias modernas, elas trouxeram para nós técnicas, práticas que diz muito a respeito do dia a dia do seu trabalho. Todas as áreas hoje que nós temos, ela tem psicologia, né? A maioria das faculdades, né, dos cursos acadêmicos que você vai estudar, pelo menos um semestre ou 2 semestres vai ter ali uma parte de psicologia. Então, em tudo na nossa vida, nós lidamos com psicologia, porque a psique, ela está para nós, né? Sem ela nós não existimos. Então, para existirmos, ela precisa funcionar. É lógico que a psicologia é importante em todas as linhas, em todas as áreas. E nós vamos perceber que em todas essas áreas, né, que eu irei estudar ali a psicologia, ela me traz algo muito prático, clínico, né, um tratamento, uma prática, uma técnica, né. E a psicologia, nós não podemos cair nessa tentação de achar que a psicologia tomista, ela traz para nós a técnica pronta para o atendimento clínico, ou seja, em qualquer outra área que você irá aplicar a psicologia tomista. Porque vejam, né, São Tomás de Aquino estava lá no século XIII e ele não traz para nós ele não traduz uma prática profissional, né? Ele não é um profissional contemporâneo, onde vai trazer mastigado tudo aquilo, né, que nós precisamos aplicar e fazer. Então, ele não entregará uma execução pronta. Nós, né, podemos esperar dele, nós não podemos esperar dele um profissional contemporâneo, certo? As técnicas da nossa profissão, mas, né, não tem como dizer que a base mais completa que nós encontramos hoje é através da psicologia tomista. Não somente, né, no sentido da fundamentação humana, na antropologia como base da estrutura humana, apetite sensível, estímulos externos, estímulos internos, né, inteligência, apetite racional, racionalidade, enfim. Não só nessa estrutura, mas também em algo muito concreto da vida humana, né? Quando ele diz como se relaciona, né, as paixões com os meus hábitos, os vícios, as virtudes, né? A busca pelas virtudes como tratamento das minhas doenças psíquicas, como se organizam entre si essas coisas, nós encontramos ali, onde ele vai dizer na Suma Teológica, né? Na segunda parte da segunda Suma Teológica, nós encontramos ali, então, a teoria completíssima da personalidade, mais do que nós encontramos em qualquer teoria hoje, né? Apesar de São Tomás ele não trazer a prática fácil, traduzida em uma técnica, ele traz a teoria perfeita da personalidade para nós. O que é nossa personalidade? Inclusive, né, Martin Etcheverry, o psicólogo que eu mencionei no começo dessa palestra, ele tem muito material sobre a personalidade humana. Ele é espanhol e não tem muitos livros dele traduzidos ao português. Os livros que nós temos foi aí o professor Sidney da Silveira que traduziu. Então nós precisamos ler um pouquinho em espanhol para entender algumas outras coisas, né? Mas ele traz para nós a teoria da personalidade baseada exclusivamente por São Tomás de Aquino, ou seja, a teoria, né, a psicologia tomista, o tomismo
ele é o mais completo para a descrição de qualquer formação de personalidade humana. E isso é usado não apenas na psicologia, mas em todas as outras áreas da nossa vida, em muitas outras, né, áreas da nossa vida que nós iremos precisar. Então, nós encontramos ali essa organização, né, esta ordem. Bom, quero aqui finalizar então essa palestra sobre psicologia tomista. Vou só, repassar aqui alguns pontos que acho essencial para entendermos o que é essa psicologia tomista. Precisamos entender então que ela vem, de um filósofo medieval do século XIII, onde traz para nós essas realidades da estrutura da alma humana. Então, a psicologia tomista primeiramente trabalha com a alma, trabalha com a hierarquia da alma, com a inteligência no centro da nossa vida, no centro do governo do homem para si próprio, e com a reordenação, a recapitulação das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas emoções, como nós dizemos atualmente, e principalmente com que tratamento? Com o resgate da moral humana, o resgate dos valores através da busca das virtudes. E eu tenho certeza, que só isso aqui que eu disse para você já vai te fazer entender e buscar em muitos outros lugares o que significa. Nesse congresso, você escutou falar muitas vezes sobre virtudes, alma, doença espiritual, das doenças da nossa alma. Então, isso já traduz e já acho que chego aqui à minha finalidade, que era apresentar a psicologia tomista. É assim que nós, psicólogos tomistas, trabalhamos. É assim, que nós nos aprofundamos na realidade da psicologia e que temos atendido nosso consultório e, com a graça de Deus, ajudado muitas pessoas. Para mim, eu posso te dizer concretamente, com muita segurança, que é muito visível para mim a diferença entre um atendimento fora do tomismo e um atendimento dentro, com essa classe tomista. E digo para você que posso ajudar muito mais pessoas com a psicologia tomista do que com qualquer outra teoria ou abordagem que eu possa me aprofundar. Por isso, que eu consigo hoje traduzir tão claramente na minha atuação profissional, lá no meu Instagram eu falo bastante sobre isso. Quem quiser, saber mais, conhecer mais, aconselho a buscar material sobre Martim Echevarria, professor Martim Echevarria e também professor Sidney da Silveira, que são para mim, o Sidney meu mestre, o meu grande mestre, e também aí podemos nos comunicar para ajudar, Mas no mundo nós começamos então a ver que vem um descobrimento na área da psicologia da obra de São Tomás de Aquino. Na Argentina, pelo psicólogo e filósofo Martim Echevarria, nós já vemos vários psicólogos tomistas que começam a atuar na clínica, Então, esse renascimento, embora ele ainda esteja no começo, ele é promissor pelo resultado que faz, despontar no horizonte. Ou seja, eu encontro ali, como eu disse aqui, a minha experiência prática, eu vejo um resultado, muito mais eficaz, muito mais eficiente de salvar, de ajudar, de uma alma humana e não um indivíduo, mas uma pessoa. Isso para mim é muito mais importante. Então vemos aí esse despertar, esse renascer na psicologia e agora chegando com um grande movimento aqui no Brasil. E nós só temos a ganhar e a contribuir com a psicologia através disso tudo. Agradeço a minha participação aqui, a todos vocês que ficaram até o fim dessa palestra, que escutaram essa palestra, com grande alegria, que tem aí o privilégio, de poder falar um pouco desse filósofo, deste homem, deste santo e desse psicólogo antes de todos os tempos. Muito obrigada.